Nessa quinta-feira, dia 12, o Dr. Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, durante um evento organizado pela Chatham House, afirmou que o Covid-19 não será uma pandemia por muito mais tempo, graças ao rápido progresso das vacinas. Aí tá explicado, por isso que eu estava falando isso. Certamente não será uma pandemia por muito mais tempo, porque acredito que as vacinas vão reverter isso. O que eu acho engraçado, nessa história toda, é o que a gente vem falando desde o início. Eu sei que você chegou agora, né, chegou há pouco tempo aqui no Terça Livre, não ouviu a nossa cobertura lá do início da pandemia, desde março. E a gente falou o seguinte: é muito fácil você fazer uma profecia autorrealizável. O que quer dizer isso? Ora, você pensa o seguinte: todo vírus tem um ciclo. O Dr. Osmar Terra explicou isso aqui em março. Depois explicou aqui em outras vezes, inclusive na última entrevista que ele deu, que é muito boa. Dá uma olhada lá no nosso canal, na parte de vídeo, você vai ver a última entrevista do Dr. Osmar Terra aqui, que ele dá um show explicando a questão da Covid-19. Mas olha como é que isso aqui é uma profecia autorrealizável. Todo vírus tem um ciclo. Então você sabe que agora o ciclo do vírus está chegando no final. Aí o que você faz? Inventa uma vacina. Você vende a vacina para o mundo todo. Ah, mas a vacina vai ser de graça. Não, meu filho. O governo vai pagar com o teu dinheiro a vacina. Não acho que a vacina é de graça, não. Não existe isso. Então ele vende a vacina para os governos do mundo inteiro. Depois, né, que todo mundo tomar vacina, não vai ter mais Covid. Não vai ter mais a quantidade de gente... Mas é claro que não vai ter. Com vacina ou sem vacina. O ciclo do vírus está passando. Né? Então é muito fácil agora você chegar... Ah, eu acredito que a pandemia vai acabar. Por quê? Porque vai ter a vacina. Põe aí de novo o gráfico do Covid para a gente ver o que eu estou falando, para a gente ver isso em detalhes. Ainda não tem vacina, o Dr. Fauci. O Dória, ainda não tem vacina. Então, como é que o número de óbitos, o número de infectados, mesmo com o lockdown sendo flexibilizado, como é que o número de óbitos e infectados está caindo? Mostra aí pro pessoal. Joga ele um pouquinho pro lado. Aí. Aí. Tá aí, ó. Só explicar um pouquinho, tá? Essa discrepância aí entre a semana passada e essa semana, né? Provavelmente é porque há testes represados, né? Então caiu muito na semana passada, de maneira uma queda atípica, né? Mas então provavelmente os casos da semana passada foram jogados todos para essa semana, então acabou somando. Mas você percebe que a tendência de queda tá configurada. Tá configurada. E olha aí o número de óbitos. Baixa ali pro pessoal ver. Porque o número de casos aumentando... O número de óbitos tá a mesma lógica. Mesma lógica. Você vê que faltou muitas atualizações na semana passada, então somou com essa semana. Na verdade, você teria que tirar um pouquinho daquela barra e jogar para a semana anterior. Tá? O que vai manter ali a queda, vai manter o ritmo da descida. Então é óbvio. A gente está ali na semana 46, mas olha pela semana 44, PH, quanto que tem ali? Mostra ali pra gente ali, o número de óbitos. 2.900 óbitos, né? Agora joga lá pro outro lado o mouse. Onde é que teve essa quantidade? Ali, ó, mais ou menos aí. Aí, 2.700. Isso é a semana 18. Isso significa que mais ou menos daqui a 3 meses o vírus vai estar ali, ó, mais ou menos naquela semana 12, 13 ali. Porque é um ciclo. É um ciclo que todo vírus faz. Né? E não vai zerar, não volta a zerar, tá? Sempre fica um pouquinho. Tem gente que pega H1N1 até hoje. Isso é só o pico do início. Depois começa a valer a chamada imunidade de rebanho. O que é a imunidade de rebanho? Todas as pessoas infectadas, já curadas, elas desenvolvem anticorpos
né? E além dos anticorpos, porque aí fala, mas depois de 6 meses não encontra mais anticorpos. Mas existe uma memória, tá, das suas células de defesa, que quando elas encontram vírus, que elas já encontraram há muito tempo, tem uma certa memória ali que ela já consegue produzir os anticorpos numa velocidade muito rápida. Então, essas pessoas que já pegaram e já se curaram, elas protegem as outras. Por quê? Porque o vírus não se propaga por elas. Isso é imunidade de rebanho. E é isso que acontece em todos os vírus. Ontem, a gente falou aqui de 500 médicos britânicos que mandaram a carta para o Boris Johnson falando exatamente isso. Exatamente o que eu estou falando aqui para vocês. Explicando que não existe segunda onda. Não existe. O que pode acontecer uma segunda onda, sabe quando? A hora que a geração passar, né? E os novos indivíduos não tiverem mais imunidade. É o que aconteceu, por exemplo, no caso da... Não sei se foi o H1N1. Foi o H1N1, né? Que pegou muito mais em jovens do que em velhos. Os idosos eram... Por quê? Sabe por quê? Você lembra disso, Alan? Por que isso acontecia? Porque o H1N1 ele era parente de uma cepa dos anos 50 60. 50 60, né? Que era a gripe da Coreia. Foi chamada a gripe da Coreia, isso. Muitos pegaram, se imunizaram, aí veio o H1N1, ele já estava imunizado já. Só que aconteceu, os jovens, a imunidade não é hereditária. Exato. Né? Então, os jovens que nasceram depois não tiveram a chance de se imunizar na década na época de 50 60. 50 60, acabaram, né? Pegando aí. E foi muito pior nesse sentido, porque você tinha até crianças tendo óbito na H1N1. Né? Aqui é o contrário, é mais o coronavírus, o novo coronavírus, ele tem mais letalidade para os idosos. Então o que a gente está vendo, Alan, é o lobby farmacêutico crescendo no mundo inteiro para convencer as pessoas que os governos têm que comprar as vacinas.